Olá, gente, boa noite. Vamos à nossa live dessa quarta-feira. Hoje, dia 7 de abril, eu quero dar primeiro parabéns a todos os meus colegas jornalistas, né? Meus colegas jornalistas, hoje é o dia do jornalista, então eu quero dar parabéns a todos eles, porque o jornalista, ele tem que estar sempre muito antenado com a notícia, com o que está acontecendo e trazendo isso para o público. Eu tenho esse compromisso dentro de mim, eu sempre quis estar sempre atualizada e entendendo a nossa realidade. E com esse espírito eu faço aqui as minhas lives trazendo informação, porque eu acho que é o que a gente mais precisa, é informação, que a informação é um bem necessário e com a informação a gente pode trazer para a nossa vida os benefícios de ter as nossas decisões bem tomadas. Então, é o que eu faço aqui nas minhas lives, é trazer informações para todos vocês. E quero agradecer também a todos que me cumprimentaram pelo dia de hoje, com a maior simpatia, e também àqueles que também cumprimentaram, porque a gente já atingiu as 25 mil seguidores. Então, meu muito obrigada, eu devo isso a vocês e eu agradeço, olha, de coração. E hoje a nossa live vai falar de uma coisa que eu achei tão interessante, gente. Esse teste de sentar e levantar, esse grande médico que é o Cláudio Araújo, que criou essa técnica, esse teste na década de 90, e esse teste foi difundido no mundo inteiro e é usado em avaliações para a gente saber como é que anda, né, a nossa, vamos dizer assim, mortalidade ou longevidade, eu acho que é melhor, né? Como é que a gente está para a gente envelhecer bem, né? Eu vou chamar o Cláudio Gil aqui. Vamos ver se ele já entrou. Tudo bem, gente? Estou adorando. Vocês já estão entrando aqui. Várias pessoas já tinham me dito que queriam ver como é que era esse teste, porque uma amiga minha até me disse que estava com um filho que já foi lá. Então, eu estou esperando aqui o Cláudio Gil. Vamos ver se ele entrou. Ah, é Clinimex. Desculpe, eu tô botando aqui. Clinimex aqui. Tô chamando. Já vi que o doutor Jair tá aí, Jair Castro, que eu entrevistei. Otorrino, maravilhoso. Oi, Patrícia, obrigada, muitas bênçãos. Muito obrigada, Patrícia. Estou esperando agora, já chamei, estou esperando aqui o Cláudio Gil entrar. Ele é médico especialista em medicina do exercício, gente. Porque a gente fica pensando que não, mas tem a medicina do exercício, que é importantíssimo. Estou aguardando ele entrar, tá bom? E aí, vamos ver. É sempre assim, né? A gente tem que dar aquela esquentadinha. Obrigada, tem gente aqui ainda dando parabéns, muito obrigada. Vamos ver o que está acontecendo. E olha que eu conversei com ele agora antes, a gente estava tudo bem. Oi, Renata Bertrand, tá boa, querida? Ué, estou chamando ele, ele não está entrando, por quê? Gente, olha lá, hein? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos de lá de novo. Chamar. Aqui. Ele saiu. Aqui. Chamando. Chamando ele. Olha, gente, eu não sei, mas eu tentei fazer esse teste dele, do senta e levanta. Vocês não têm ideia como é difícil mesmo. Mas eu vi várias reportagens em inglês, porque esse teste foi divulgado no mundo inteiro, né? E é usado no mundo inteiro. E tem muitas reportagens no New York Times, em várias revistas importantes, assim, que falam sobre a questão do exercício. E aí eu fiquei tentando sozinha, gente, não é fácil não. Acho que eu também recomendo que vocês façam. Olha aqui, ó. O teste tem alguém escreveu aqui, ó, um eficiente e seguro exame de aptidão músculo-esquelética. É impressionante, né? Eu estou aguardando ele entrar. Já chamei o Clinimex, que é onde ele está. Meu Deus.
Você sabe que é uma coisa isso da entrada? Ansiosa, eu também estou ansiosa por essa live. Mas vamos ver aqui se ele entra. Estou chamando. Alguém um dia vai ter que me explicar porque é tão difícil essa entrada às vezes, né? Eu ainda não consegui uma explicação assim plausível dessa entrada, gente. E é interessante porque, se eu não me engano, você sabe, se eu não me engano, eu dançava bastante. Eu fiz muito balé na minha vida, sabe? Aqui tem outra pessoa escrevendo, preditor de longevidade. É por isso que é um excelente teste, né? Não, ele não esqueceu, Claudete, porque eu estava falando com ele antes da nossa live entrar, porque a gente, eu fico preocupada, então vamos ver lá de novo o que está acontecendo. Vamos ver. Falei com ele agora, gente. Ele disse que estava me vendo, então vamos lá. Chamar de novo. A Natasha aqui, Cessarinha. Oi, Natasha. Vocês sabem como é que é isso, né? É difícil, às vezes, essa entrada. Tem 1000 probleminhas técnicos que a gente não entende. Estou chamando. Olá, Agora entrou. Oi, tudo bem, Cláudio? tudo bem? A informática é um inimigo à espreita. É verdade. Você sabe que tem assim os caminhos que a gente nunca entende porque essa entrada é aqui acontece. Mas tudo bem, faz parte, né? Isso aí, tudo bem. O Ô, importante é que Cláudio, estamos aqui. estamos aqui. Eu estava contando, assim, falando, conversando com as pessoas, né? Uhum. Que realmente é um teste surpreendente. Eu fiquei tentando fazer sozinha, eu e meu marido, o Cláudio, e eu fiquei mexendo com ele, que ele tem que fazer mais exercício. Porque eu queria que você explicasse o que significa esse teste. Vamos falar do teste, o que o teste de sentar e levantar faz, né? É um instrumento que nós desenvolvemos nos anos 90 e que passou a ser usado na nossa rotina profissional e depois a gente viu que tinha muitas aplicações e muitas situações que ele poderia ser bem utilizado e trazer contribuições. Porque ele pode ser usado, Márcia, desde os 4 anos de idade Ah, até é? os 99. Eu vou contar um pouco dessa história. Mas eu penso que para a gente contextualizar um pouco, vamos começar do começo, né? O que aconteceu nos anos 90 que nos levaram a desenvolver esse teste? Ótimo. Então, quando a gente fala de exercício, todo mundo sabe que exercício faz bem para a saúde. Isso não, eu estaria pulindo a bola que já está pronta para ser jogada. Chovendo né? no molhado, né? Chovendo no molhado, né? Mas existem algumas diferenças que as pessoas, às vezes, conceitualmente se confundem. Por exemplo, atividade física e exercício são a mesma coisa? Não, não são exatamente a mesma coisa. Atividade física é qualquer movimento que eu faço. Então, por exemplo, em algumas atividades profissionais, as pessoas fazem muita atividade física. Certo. Um trabalhador do campo, um próprio carteiro que está levando cartas e se deslocando. Em várias atividades profissionais, as pessoas fazem atividade física. Ou quando você se desloca para ir para o seu trabalho, ou do trabalho para alguma outra coisa, para levar um filho na escola, você está fazendo atividade física. O exercício é um tipo de atividade física. É aquele em que a gente coloca uma roupa e diz assim, eu vou me exercitar. Eu tenho a intenção de melhorar a minha saúde, ou eu tenho a intenção de melhorar o meu desempenho, ou eu quero ficar mais magro, ou seja, eu tenho um objetivo naquela atividade física. E esporte é um tipo, normalmente, de atividade física que envolve uma série de regras. E por que vale a pena colocar esses termos? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, fulano de tal é um atleta. E pressupõe que esse atleta tem uma excelente saúde. Mas não é bem assim.
Porque nem todo atleta é obrigatoriamente saudável, porque nem toda modalidade esportiva envolve exercício importante. Eu vou dar um exemplo Pois é, eu ia pedir para você dar exemplos. Por exemplo, um indivíduo pode participar de uma competição de alto nível em tiro ao alvo, ser um atleta olímpico, e o gasto energético dele, ele pode ser gordo, ele pode ser baixo, ele pode ser alto, ele pode até, infelizmente, ser um fumante, e você tem um atleta de altíssimo nível. Então, o que normalmente a gente fala que as pessoas são exercitantes. Ah, tá. E é quem faz exercício. O atleta é um sub-ramo especializado e que muitas vezes é saudável, mas nem sempre. E nem todo atleta faz muito exercício, porque algumas modalidades são tão técnicas que o exercício em si é muito pouco, não é o mais relevante. Feita essa distinção, por exemplo, numa saída de uma maratona, quem são os atletas? São aquelas duas filas iniciais ali da São Silvestre, que tem os quenianos, etíopes, alguns brasileiros e tal. Esses são os atletas. Quem são os outros? São os figurantes. São os figurantes do filme. Aquele filme de guerra tem os protagonistas e tem os figurantes atrás. O resto é figurante. Então o exercitante, ele precisa, e ele frequentemente se exercita, para melhorar a sua saúde. E por que ele faz isso? Aí a gente ouve falar, olha, tem que fazer tantos minutos de exercício por semana, tem que fazer tal, tem que fazer aquilo. E aí que eu quero te colocar uma distinção que é muito importante e que por isso surgiu o teste. Porque, na realidade, o que a gente chama de desfechos em saúde, o que são os desfechos em saúde? Se esse indivíduo vai viver muito, se ele vai viver com qualidade de vida, se ele vai ter outras doenças, se ele, quando chegar na terceira ou quarta idade, ele vai ter autonomia, poder levar uma vida independente, isso está ligado à aptidão física. Normalmente, para eu ser fisicamente apto, eu preciso me exercitar. Mas não é uma relação perfeita. Por quê? Sei, por quê? Vamos imaginar aquele exercitante, aquele indivíduo que vai numa academia, ou vai no seu prédio que tem uns equipamentos, aí ele olha lá... Que fica marcando. Ele está lá e ele é muito observador, né? Vamos chamar o nosso exercitante de observador. Ele fica ali observando e diz assim, poxa, essa senhora chegou já aqui há 3 meses, poxa, ela não consegue quase andar rápido na esteira, levanta uns pezinhos pequenininhos. Aquela outra que chegou a semana passada já está dando uns trotezinhos na esteira. Que engraçado isso, né? Poxa, porque a variabilidade humana é muito grande. Nem todo mundo nasceu para ser atleta de ponta. Então você tem que escolher os seus pais, no bom sentido, para que você já comece com a vantagem na sua aptidão física. Então eu costumo agora reverter na sequência, dizer... Quanto de exercício eu preciso fazer? Eu preciso fazer o suficiente para ficar fisicamente apto. Para algumas pessoas pode ser 3 vezes por semana, para outros todo dia, quem sabe 2 vezes ao dia, porque uma vez só não foi suficiente. Pois é, e também o tempo desse exercício, né, Cláudio? O tempo, e aí vale outra coisa que é muito importante, é a intensidade, né? Eu vou fazer um exemplo. Eu tenho uma prima do Rio Grande do Norte, que é muito religiosa e tal, e eu fui visitá-la em casa, ela disse, prima, eu tenho uma esteira aqui, eu ando 1 hora na esteira, eu disse, que coisa boa e tal. E aí eu rezo todos os meus terços e tal. Eu disse, se você consegue se concentrar para rezar os terços na esteira, provavelmente seu exercício está mais para terapia ocupacional do que para exercício. Meu Deus do céu, eu tenho muita gente que eu sei que faz isso. Fica sentado, lendo revista, vendo programa de televisão. Olha, é lúdico, passa tempo rápido e tal, mas se você não suar, se você realmente não ficar ofegante, você está fazendo um exercício de baixa intensidade. Existe uma expressão que é muito interessante, foi proposto por um americano chamado Carl Foster, que ele fez o chamado teste da conversa, o talk test. O que é isso? Se você consegue conversar, como nós estamos conversando aqui, e está se exercitando, certamente esse exercício é muito leve. É muito leve. Se você está falando e dizendo assim, então, Márcia, o exercício, ele precisa ser feito, se eu começo a ter de entrecortar minha fala, o exercício já tem um nível moderado. Agora, se eu estou assim, oi, Márcia, tudo bem?
Bom, esse exercício é intenso. Esse é intenso, tá bom. Então a gente pode medir por isso, a nossa capacidade de falar. Exatamente. Esse é um teste muito simples que nos assegura uma ideia da intensidade do exercício. Então, por economia de escala, o nosso corpo tende a economizar. Nós somos seres que sempre tivemos de lutar pela nossa sobrevivência, como nós estamos lutando agora aí nesse momento da pandemia, né? 3 mil, 4 mil mortes no Brasil, quer dizer, uma coisa horrorosa isso que está acontecendo, né? E é difícil ter alguém que não perdeu alguém ou muito próximo ou familiar nesse contexto, né? Então, manifesto aqui meus sentimentos para todos esses. Eu, inclusive, também perdi familiares com isso. Então, eu sei o que significa isso aí. É muito triste. Mas, dentro desse contexto, né, que se você tiver a chance de... como é que era o ser humano no passado? O ser humano não acordava e vestia cueca, calcinha e sutiã. Não botava sapato, esse negócio apertado no pé, que não faz sentido nenhum. Muito menos os homens usavam tecido amarrando o nó aqui no pescoço, chamado gravata. Então, os homens do passado, se nos olhassem hoje, íamos achar que nós éramos uns indivíduos estranhíssimos, né? Porque eles estavam lutando para conseguir alimento, para conseguir a sobrevivência, conseguir água. Então, nós fomos treinados para nos movimentar. Isso é o que está no nosso manual de fábrica. Quando a gente senta, fica paradinho, quietinho, isso é a pior coisa que a gente pode fazer. E aí eu vou lembrar, para quem é um pouco mais da minha idade, eu estou com 65, lembrava aquelas espaçonaves Apolo, quando desciam no oceano, e aí os astronautas eram tirados da espaçonave, todos cambaleantes. Por quê? Porque ficavam 10, 15 dias completamente imóveis, sem gravidade. Que coisa deve ser terrível também, né? Ficar imóvel então eles altamente preparados e ficavam uma condição física extremamente detrimental. Então, o repouso no leito por vários dias só pode ser prescrito como uma coisa seríssima, porque ele é debilitante para o organismo. Então, imagina no contexto de uma Covid, com N pessoas internadas por semanas e semanas, como essas pessoas saem depois debilitadas e vão precisar de exercício, e muitas vezes, pela sua complexidade clínica, exercício com orientação especializada. Eu conheço várias pessoas que saíram sem conseguir andar de cadeira de rodas e ainda têm dificuldades motoras. Isso aí, e a gente até conhece ainda, a grande certeza que a gente tem na Covid é que a gente tem muito mais dúvidas do que certeza, então a gente está ainda entendendo como é que isso vai acontecer, enquanto as pessoas, às vezes que eu atendo, me perguntam, mas vem cá, em quantos meses eu vou ficar zerado da posição? Eu digo assim, ninguém tem essa história ainda para contar. A gente torce para que seja rápido, vamos tentar te ajudar para recuperar o máximo possível com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, com os recursos que existem, mas a gente precisa disso. E aí, avaliar a aptidão física é fundamental. Durante muitos anos, lá na época do Cooper, né? O Cooper se tornou muito famoso no Brasil. Pois né? E a corrida também não traz tantos problemas também? Olha só, a corrida traz de uma certa maneira. E eu vou ali lembrar uma coisa para você. Todos nós somos capazes de, até fazer nossa declaração de imposto de renda, a maioria das pessoas consegue, as pessoas sabem os países do mundo, as pessoas conseguem redigir, porque nós tivemos uma formação escolar que nos permitiu isso. Mas nós não fomos treinados em educação física. Nós nos formamos, às vezes, em uma faculdade de engenharia, sem conhecer nada sobre exercício físico. O próprio médico, eu durante 30 anos dei aula em faculdade de medicina, no currículo médico são 2 horas, em média, que se toca o tema exercício. Então o médico frequentemente vai dizer para o paciente, faz, mas não exagera. Porque ele mesmo... E o que seria exagerar? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a corrida não é problema. O problema é correr errado. E há muita gente que corre errado, porque não sabe escolher o calçado, não sabe que existe uma meia que é adequada para o pé direito e para o pé esquerdo, que não é só pegar um par de meia e botar no pé. Olha, tem a meiazinha que tem separado. As pessoas não sabem como respirar durante o exercício. Eu ouvi falar que eu encho pelo nariz, solto pela boca. Eu digo, mas se você vai nadar, você vai fazer isso? Não, peraí, na natação eu faço o contrário. E qual é a implicância que você tem com a corrida, que na corrida você não respira pela boca? É para respirar pela boca? É para respirar pela boca. Então as pessoas têm muito pouca formação. E aí se machucar se torna fácil. Então a corrida é um excelente exercício, como a natação, a pedalada, o remo, várias outras formas de exercício aeróbico são muito importantes, mas
E a gente precisa saber fazer como. Vou dar 2 dicas para as pessoas não esquecerem. Na corrida, se você está correndo e está fazendo barulho o seu pé no chão, está errado. Está errado. Porque é sinal que tem impacto, em algum momento o seu sistema ósseo-mioarticular, o soma, vai reclamar. Então você está se arriscando. Segundo, se você se olha e você está saltando, às vezes na academia tem um espelho, ou alguém vê, você vê a pessoa fazendo assim, saltando, você quer ir para frente, você está saltando, você está pulando, está errado. Então, as pessoas fazem muito errado. E quando a gente avalia as pessoas, a gente procura, bota na esteira, filma, mostra. Às vezes eu mesmo demonstro. E a gente procura ilustrar como correr. Por quê? Eu vou ter uma boa aptidão física, mas eu não posso estragar minha lataria e minha suspensão. Pois é esse impacto, né, que é terrível, né? Com as articulações também, né? Então, se a pessoa não faz uma preparação adequada, se não tem a técnica adequada, é questão de tempo. Às vezes a pessoa acorda um dia, né, e diz assim, poxa, eu estou com 60 anos, poxa, olha essa pochete que eu tenho aqui na minha barriga, isso não me pertence, eu queria ser diferente, poxa, eu preciso ir para algum lugar, o que eu vou fazer para resolver isso? A pessoa vai procurar resolver e às vezes ela se empolga demais. Então, às vezes, em 6 meses ela já quer correr não sei o quê, ouviu que os amigos pedalam 5 horas da manhã e quer subir a vista chinesa, ele quer ir para lá, quer ir para cá, e já pensa em se inscrever para a maratona de Nova York. Não é assim. Aí não se é arrebenta, assim. Né, Cláudio? Aí tende a dar errado, né? Porque exercício é um hábito de vida. Né? Infelizmente, no esporte, a gente tem bons exemplos, ou eu diria até maus exemplos, de indivíduos que eu costumo dizer que eles tiveram uma falência biológica. Tem gente que fale financeiramente. Aí eu pego um indivíduo que foi campeão de natação. Aí 15 anos depois ele tem que botar um stent por causa de um infarto, não sei, ele teve uma falência biológica. Nossa. Ele tinha um enorme capital, desperdiçou aquele capital biológico, que ele era um indivíduo diferenciadíssimo em termos de saúde, e agora ele está com 100 quilos, 120 quilos e com problema de saúde, com hipertensão, diabetes, está tudo errado. Então, exercício é um hábito higiênico. Você toma banho, escova os dentes e se exercita. E dorme. Agora falando para nós mortais, que não somos atletas, que nada disso, como é que a gente tem que entender da nossa fisiologia que a gente está fazendo certo? Quer dizer, é não sentir dor na hora do exercício? É não ter alguma lesão que a gente saiba crônica? Essa pergunta é muito pertinente, né? E eu vou fazer um comentário aqui, que outro dia desse, eu conversando com o Drauzio Varela, ele também fez o mesmo comentário. Os primeiros minutos numa sessão de exercício são muito ruins. Eu faço exercício a minha vida inteira e eu começo a correr e digo assim, não, hoje eu acho que eu vou parar, hoje não está legal, alguma coisa está errada. Os primeiros, até que, sei lá, as tais das endorfinas ou alguma coisa seja liberada no meu cérebro, e aí eu começo a dizer assim, sabe que está começando a ficar legal? E daqui a pouco eu digo, eu ia correr 6 quilômetros, eu acho que eu vou correr 8, porque está tão agradável. Então, todo mundo, no início de uma sessão de exercício, é chato. Então, aquele que está nos ouvindo, que vai ver esse vídeo depois, olha, eu não aguento os primeiros minutos, você não está sozinho. Você e todo mundo. Chega, um maratonista, quando vai treinar, ele faz 1000 artifícios e proscatina para começar. Por quê? Porque ele não quer fazer aquela sessão até que ele comece a sessão. Então, o início do exercício é chato. Devemos ter dor no dia seguinte? Quando eu transiciono o estilo de exercício que eu estou fazendo, eu só corria, e aí hoje vou jogar um vôlei, amanhã eu vou sentir aquela musculatura que não era trabalhada. Essa dor do dia seguinte, chamada dor muscular tardia, ela é saudável. É o corpo dizendo assim, poxa, tirei a ferrugem daquele setor e estou me recuperando e estamos prontos. Considere até que isso foi bom. Nunca mais fiz uma aula de alongamento. Ontem eu fiz uma aula de alongamento, eu fiz uma sessão de yoga. Poxa, hoje eu estou meio doído. Faz parte, não tem problema nenhum, não precisa tomar anti-inflamatório porque até atrapalha. É uma reação inflamatória local saudável. Então isso é muito importante. E aí com esse mecanismo resolvido, tudo bem. Agora, poxa, toda vez que eu faço aquele exercício naquele equipamento, eu fico com dor no dia seguinte. Isso está errado. Provavelmente a execução está mal feita.
Entendi. Então a gente tem de ter, a gente não aprendeu lá atrás como se exercitar, temos de agora tentar aprender como nos exercitar e tentar buscar orientação profissional onde é possível. Às vezes as pessoas me perguntam, e eu falo isso muito nas sociedades médicas, nos congressos, todo mundo para iniciar um programa de exercício precisa passar por um médico, precisa passar por uma avaliação do educador físico. Porque assim, é interessante, mas não é obrigatório. Por quê? Se você me entregar 20 executivos para examinar, e disser assim, eu só posso examinar 10. Quem são os 10 que eu vou examinar? São os que nunca vão fazer exercício, porque esses estão em alto risco. Entendi. Os que já se exercitam, que querem, eu caminhava 3 vezes por semana, eu quero caminhar 5 vezes por semana, provavelmente não tem problema nisso. Agora, olha, nunca fiz nada na vida, agora quero começar a fazer, bom, esse merece atenção. Ou até pior, eu nunca fiz e não pretendo fazer, então você é um indivíduo de alto risco. Isso é uma coisa interessante para comentar, Márcia. Por exemplo, quando um indivíduo de meia idade, ele fuma, ele dobra o risco cardiovascular dele. Quando ele tem colesterol alto e não trata, ele dobra. Quando ele é hipertenso e não trata, ele dobra. Quando ele tem diabetes e não trata, ele triplica. Mas se ele tem uma condição física muito baixa, ele quintuplica. Então é muito grave. Então aquele amigo seu que você diz assim, vamos lá caminhada. Não, Márcia, hoje não, quem sabe outro dia, porque você sente que ele não conseguiria te acompanhar numa caminhada rápida, esse indivíduo está em alto risco. Esses indivíduos, quando tem 55, 60 anos de idade, ele já tem 5% de mortalidade ano. Isso é uma enormidade. O que significa esse 5% de mortalidade ano? Significa que em 10 anos ele tem mais chance de estar morto do que estar vivo. É isso mesmo que ele não tenha uma doença. Mesmo que ele não tenha uma doença. Então, às vezes eu atendo um indivíduo do mercado financeiro, não tenho tempo, tal, eu disse, meu amigo, não sei se você vai ter chance de usar o que você está acumulando. Pois é. Ou se você vai ver alguma coisa lá na frente. Porque se eu não fizer por terceiro terço da vida, vamos dizer, 25, 30 anos, 30, 55, 55, 85, 90, o terceiro terço, quando eu provavelmente vou estar menos ativo profissionalmente, se eu não tiver acumulado bens ou patrimônio, e se eu não tiver acumulado saúde, essa equação não fecha. Não fecha mesmo, né, Cláudio? Não fecha. Porque saúde a gente não compra, não faz leasing. É verdade. Eu tenho pacientes extremamente bem aquinhoados financeiramente que dariam boa parte do que eles têm para ter saúde. Pois é. Agora, Claudinho, vamos falar do teste do Senta-Levanta? Eu já estou até Com levantando certeza. aqui, ó, um pouquinho, mas não é isso. Então, como é que você criou esse teste? A ideia era o seguinte, a gente podia avaliar a aptidão aeróbica, desde os métodos mais simples do Cooper lá atrás, até o que a gente normalmente recomenda, que é o teste cardiopulmonar, que mede efetivamente e tal, mas eu percebi ao longo do tempo que aquilo que a força e a potência muscular, a flexibilidade, o equilíbrio e estar gordo ou não, que a gente chama de composição corporal, eram também importantes. E aí precisávamos fazer um instrumento para avaliar isso de uma maneira simplificada. Porque ao longo da minha trajetória profissional, Márcia, eu trabalhei muito no Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Hospital do Fundão, trabalhei em clínica privada, então eu sempre tive uma visão muito ampla. Eu tenho de realizar coisas que não dependam de equipamento, que possam ser simples, que alguém num posto de saúde da família, numa comunidade, numa empresa possam aplicar. E aí que, junto com a minha esposa, que é a Denise Sardinha, que é educadora física, doutora em educação, nós fizemos esse teste, bolamos esse teste nos anos 90. Mas foi em torno de 2000 e pouquinho que eu tive uma virada. Qual foi a virada? Eu recebi um professor de Stanford na clínica. E ele olhou o teste, disse, fez, gostou, disse assim, Claudio, se você associar isso com mortalidade, você vai ter uma coisa muito, muito interessante. Como bom ouvinte, pesquisador, vamos anotar tudo que a gente está fazendo desde então. E aí, em 2012, a gente publicou esse artigo, com parte de uma dissertação de mestrado que eu orientei, em que nós mostramos que as pessoas que tinham resultados ruins no teste tinham uma chance maior de morrer. E como é que é o teste? Vamos falar um pouco agora do teste propriamente dito. Isso. Vamos falar do teste. Vamos falar um pouco do teste. O teste significa o seguinte, eu peço para o indivíduo que ele sente no solo e se levante. A velocidade não é importante. Sente da maneira que você normalmente está habituado a sentar, se é que você está habituado a sentar,
e depois tente levantar. Pode ser de qualquer maneira, não precisa de cruzar. Pode ser de qualquer maneira, pode ser de qualquer maneira. Tá. Aí o indivíduo vai sentar, vamos supor, ele usou um joelho e uma mão para sentar. Eu vou dizer para ele assim, olha, você começou de 5 pontos, eu vou te tirar 1 ponto pela mão e 1 ponto pelo joelho. Cada apoio perde 1 ponto. Cada apoio pela mão. Aí vai dizer, não, eu acho que eu só preciso uma mão para sentar. Aí ele repete, sentou usando uma mão só. Eu disse, bom, então você é 4. Quer tentar sentar sem a mão? Vamos experimentar. Cruza a perna, vê se te facilita. Sentou, mas desequilibrou um pouco, então só perde meio ponto. Ou não consegui cair para trás. Não, então caiu para trás é igual sentar com a mão. Vamos voltar ao que estava antes. Então nós começamos com 5 pontos para sentar e 5 pontos para levantar. Como é que você levanta do chão? Esse é o padrão ouro. Né? Um jovem senta e levanta e você diz assim, qual é o teste? Vai te perguntar, inclusive, qual é o teste, que não entendeu qual era a dificuldade que estava em voga. Então, pelo menos até uns 40 anos de idade, todos devem ser capazes de sentar e levantar do chão. E por isso ele se tornou, sem se apoiar. E por isso ele se tornou um instrumento interessante, por exemplo, para ser usado, o exército americano utiliza isso. Como é que eles fazem? Eles põem 30 soldados, recrutas, numa diagonal, o sargento chega lá e diz, todo mundo sentado. Quem usou a mão dá um passo para frente, tenta fazer de novo sem usar a mão. Não conseguiu. Bem, você vai precisar de um trabalho especial, porque você tem um problema aos 18 anos de idade. Que coisa, Isso pode ser feito para criança na escola, etc. Tal. Por exemplo, tem uma dissertação de mestrado que eu fui da banca, e agora está caminhando para um doutorado, que é o Daniel Kruger, que é um educador físico, que ele aplicou isso na pré-escola no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. E viu que havia uma associação entre o resultado do teste e a facilidade cognitiva para aprendizado de linguagem e habilidades. Olha, que incrível essa associação. Então, o universo de aplicações é enorme. E, por outro lado, há um mês atrás saiu um trabalho numa revista americana, um grupo israelense, mostrando que em pacientes com esclerose múltipla, o teste era um bom preditor de desfechos, de morbidade desses pacientes. Então, a gente vai desde o ferro velho até o Fórmula 1. E a gente vai desde o muito novo até o mais idoso. Agora, como é que a gente computa, como é que a gente entende para fazer essa aplicação do teste na gente? Por exemplo, eu consigo levantar, mas eu botei a mão no chão na hora de sentar, okay. Eu apoiei o joelho. Como é que é? Então, vamos fazer. Nós temos tabelas com todos os resultados de referência e tal, mas vamos botar uma coisa bem prática. Se o indivíduo tem menos de 50 anos de idade, um homem, e precisa sentar usando mais, entre 40 e 50, e precisa usar mais do que uma mão para sentar, o resultado dele está ruim. Por que o resultado está ruim? Tem 4 possibilidades. Porque ele não tem equilíbrio, porque ele tem excesso de peso e aí ele não consegue levantar, porque ele não tem flexibilidade ou porque ele não tem potência muscular. Aí nós vamos avaliar o que está errado para tentar trabalhar o que está errado. Então esse é um teste preliminar para selecionar e depois a gente avançar para outras avaliações. Uma mulher, até os 55 anos de idade, ela deve ser capaz de sentar no chão e levantar usando uma mão só. Se alguém com mais de 55 anos de idade consegue esse resultado, está muito bem. Então, eu estou imaginando quantas pessoas já estão pensando o que querem fazer para ver se estão sentando. Só sugiro, vou dar algumas recomendações de segurança. O teste foi proposto para ser um teste em ambiente médico profissional. Claro. Ele é um autoteste, ele é bastante seguro, exceto para 8 situações que eu vou elencar. Ótimo. Colocou uma prótese de quadril, colocou uma prótese, botou pino na coluna, não faça sem ser a orientação médica. Estou gestante de 6 meses, não faz. Estou com uma lesão no joelho que está pensando em operar, não faz. Estou com um excesso de peso, nunca mais sentei na minha vida, não sei nem se eu consigo sentar no chão. Então não faz. Não faz. É uma pessoa de 80 anos de idade, não vai tentar fazer isso. Não faça no seu banheiro, num ambiente escorregadio, pequeno. Faça num tapete, com alguém olhando você fazer. De preferência que você tenha a chance para se apoiar numa parede, se você desequilibrar e tal. Só faça aquilo que você possa. Não tente fazer algo que você não possa.
Né? O teste não é um teste de sobrevida, não é isso. Né? Você não vamos ver se eu sobrevivo, se eu conseguir fazer isso. Não é bem assim. Eu quero ver como é que você está. E outra coisa, não faça rápido. Eu não estou medindo o tempo. Faça naturalmente e levante naturalmente. Bom, mas aí a pessoa achou que foi bem. Ela foi bem dentro de que parâmetros? Ela só apoiou. Exatamente. Aí por que a gente acontece? É o que quando a gente cria um teste, o grande interessante foi a dica lá do nosso Vic Froecker de Stanford, eu tenho de associar isso com desfechos em medicina. E como nós fomos pesquisadores do CNPq, da FAPESP, sempre tivemos apoio das instituições, nós tivemos acesso aos dados vitais. Quem está vivo, quem está morto. E aí a gente consegue acompanhar. Então, em termos práticos, quem tem um resultado, pegando agora o segmento 51 a 80 anos de idade, quem tem um resultado entre 0 e 3, o que significa 0? 0 é aquele que não senta e não levanta sozinho. Precisa de alguém ajudar ele a levantar. 3, eu levanto e sento com muita dificuldade, me ajoelho, fico procurando como é que eu vou fazer, apoio, boto a mão na outra coxa, tento levantar. Esse vai o 3. Esses indivíduos, eles têm 5 vezes mais chance de morrer nos próximos 6 anos do que os indivíduos que têm um resultado entre 8 e 10. Ou seja, se eu sento e levanto do chão apoiando uma mão, eu vou ter essa possibilidade de 5 vezes menor probabilidade do que isso. Isso é o que nós publicamos. Mas como você é jornalista, gosta sempre de um furo jornalista, eu vou te dar dados... Então hoje eu vou, parabéns para você. Ontem era o dia da saúde, né? Então, hoje também é dia da saúde, ontem era o dia da atividade física. Você também, ontem era o dia da atividade física. Então, vamos tentar contextualizar e dizer o que a gente já soube depois disso. Em 2012, quando nós publicamos esse trabalho, que teve uma ampla repercussão de mídia, porque ele tem uma outra coisa que é muito fácil, fazendo um parênteses, é o resultado de 0 a 10. Porque todo mundo que recebe um resultado de exame laboratorial fica olhando para aquela tabelinha do lado para tentar entender se está dentro ou fora dela. É verdade. Aí eu passei e tirei para mim, doutor, meu hormônio tiroidiano está em 5,2, isso é bom ou é ruim? Então, 0 a 10 todo mundo entende. Por que eu tirei 8? Porque eu botei uma mão para subir e outra para levantar. Já entendi porque eu tirei 8 e não 10. Eu perdi 2 pontos. Por que eu perdi 4 pontos? Porque eu botei um joelho e uma mão para sentar, uma mão e um joelho para levantar. Então, esse linguajar ajudou o teste a ficar muito conhecido no mundo afora. E aí, o que acontece? A gente levou isso adiante e agora a gente tem dados. A gente começou com 2.000 pessoas, hoje nós temos 4.300 pessoas com segmento médio de 15 anos. 15 anos? 15 anos. Incrível. E aí o que a gente observou? Que aqueles que tiram entre 8 e 10, 95% deles estavam vivos em 15 anos. Então é o caso de você ir para o seu seguro de saúde e dizer assim, olha só, eu quero pagar menos. Olha aqui meu resultado, não sentar e levantar. Você que achando que eu vou te dar prejuízo? Não, olha só, eu estou bem. Já os que tiraram 0 a 3, só 40% estavam vivos em 15 anos. Nossa. Então é um discriminativo enorme, muito mais do que colesterol, do que hipertensão e tal. Então isso é que faz o teste ser tão interessante, tão prático, e que tenha tanta utilidade no nosso meio. Mas algumas pessoas me dizem assim, mas vem cá, isso é uma sentença transitada em julgado, se eu tirei 6, eu não tenho mais jeito? Não, tem jeito, tem jeito. Isso aqui em geral, perde... Isso aí, perde peso, vamos melhorar sua flexibilidade, vamos ver o que pode ganhar de potência muscular. Eu faço musculação. Como é que você faz musculação? Eu faço 3 séries de 15 repetições. Já posso te dizer que está errado. Por quê? Por quê? Porque nós não temos potência muscular, não temos combustível no músculo para fazer 15 repetições de boa qualidade. Aí nós ficamos fazendo terapia ocupacional. Então deve-se fazer o quê? Quantas? 6 a 8 repetições de alta qualidade. A velocidade do movimento tem que ser alta. É como se eu estivesse num jogo de vôlei sacando, no tênis sacando. Tem de ter explosão, porque senão boa parte do meu músculo não vai trabalhar. Agora, é claro que a execução tem que ser com a técnica perfeita. Aquilo que a gente às vezes faz, estou cansando no último movimento, dou uma roubadinha, aquilo é que lesiona.
Entendi. Não, Então, isso é muito não estou importante. conseguindo fazer bem feito, parou, espera Para, né? 15, 20 Não, segundos, faz de novo. não precisa fazer muitas vezes, mas tem que fazer poucas vezes bem feito. Um conceito que se passa muitas vezes, se passou durante muito tempo em academias e em ambientes desportivos, principalmente, no pain, no gain. Tem de sofrer para poder ter resultado. Não, Pois é. não é. Você tem que fazer bem feito, com velocidade, a quilagem que você tolera fazer em boa velocidade. Então, em cada máquina vai ser uma situação. Eu vou dar um exemplo para ninguém esquecer. Se eu chegasse para a pessoa e dissesse assim, eu quero que você faça 100 abdominais. O que você prefere fazer? Os 100 abdominais sem parar ou 10 séries de 10? 10 séries de 10 é muito mais fácil. Continuam sendo 100 abdominais. Faça os 10 de 10. 10 para, 10 para, 10 Para, assim. para 20 segundos. Se na segunda série você tiver que parar na oitava porque está cansado, é porque você não deu o intervalo certo. E com isso você consegue melhorar muito a dinâmica do teu trabalho. Então, eu fui buscar esses conceitos longe, porque eu fui buscar isso no leste europeu, na época que ainda era comunismo. Eu fui lá na Eslováquia ver como é que o pessoal trabalhava. Eu fiz amizade com um médico eslovaco, muito competente, que ele mesmo desenvolvia os equipamentos. E aí eu vi ele medindo a potência. Ele dizia assim, olha só, quando o Nadal saca 200, 250 km por hora, são milissegundos que a bola toca na raquete. Ele tem que transferir uma potência absurda naquele movimento. Senão o halterofilista fazia a mesma coisa. Que incrível, então é a né? técnica correta e tal. Então a gente aprendeu isso e às vezes as pessoas dizem assim pra gente, mas 90, mas um idoso não. Sim, o idoso sim. O idoso, o que mais o idoso perde é potência. Qual é o estereótipo que a gente tem no idoso, Márcia? Eu vou dar vai ter uma apresentação no Geriatria Star, do Copo Star, na segunda-feira, e eu que vou falar sobre a questão do exercício no idoso. E aí, o que a gente coloca lá? O idoso perde primariamente potência. Então, o que é o idoso? Ele apoia no braço da cadeira para levantar. Ele, para sair de um carro, às vezes precisa de ajuda, porque ele não consegue brigar com a gravidade rapidamente para ele se levantar. Às vezes, até para levantar da cama, ele já tem que gerar um artifício, rodar para o lado e fazer, porque ele não consegue levantar o tronco. Então, a gente tem que trabalhar a potência até o último dos nossos dias. E como é que a gente trabalha essa potência? Potência é força vezes velocidade. Então, se você está lá com 4 quilos na sua mão ou 3 quilos na sua mão para fazer um movimento de bíceps, esse movimento você consegue fazer 15 vezes? Então, vamos mudar. Você vai fazer 6 vezes em velocidade. Foi, volta normal. Foi, volta normal. Foi, volta normal. Aí você vai estar ganhando potência. Quando a gente coloca isso num dinamômetro, estava fazendo 50 watts, agora está fazendo 150. Só tem uma explicação biológica. O músculo que estava na arquibancada assistindo a terapia ocupacional veio trabalhar. Gente, isso é ótimo, hein? Muito bom a gente entender que essa faz toda a diferença. Porque às vezes a gente está fazendo exercício achando que está fazendo muito, mas não está fazendo com a força devida. E isso é completamente diferente. Eu adorei saber disso. Na realidade, a especialidade que eu faço, que é a medicina do exercício e do esporte, ela ainda é até um pouco conhecida, não é todo mundo que conhece. E os médicos, em geral, têm muita dificuldade com o exercício, porque, como eu lhe disse, né, a faculdade de medicina, e eu durante muitos anos dei aula, como eu te disse, e eu posso ser crítico do currículo, né? Porque tem 5 coisas que talvez um amigo me chegue e me pergunte, olha, eu queria melhorar 5 coisas, você pode me ajudar? Eu queria dormir melhor, eu queria comer melhor, eu queria ter menos estresse, eu queria me exercitar melhor e eu queria ter uma vida sexual melhor. São 5 coisas básicas na vida da pessoa. Mas os 5 tópicos não são discutidos na faculdade de medicina, na formação do médico. Pois é. Então eu vou ter que montar uma junta médica para atender esses pedidos simples do indivíduo. Então, hoje em dia, inclusive, existe a medicina do estilo de vida, quer dizer, a gente tem de voltar o foco para que a gente possa viver bem. Eu muitas vezes dou palestra sobre longevidade. E aí eu pego uma foto de uma região do Japão chamada Okinawa, em que é conhecida por ter centenários. Mas eu boto uma foto, Márcia, poxa, bacana que estão centenários lá, mas eu olho a fisionomia deles, todo em cadeira de roda, me dá a impressão que nem sabe onde estão.
Eu gosto mais do modelo do ciclista francês, que aos 104 anos de idade disseram para ele assim, o senhor não quer melhorar o seu desempenho no ciclismo? Ele treinou, pedalou 5.000 quilômetros em 2 anos, e aos 106 ele foi para um velódromo e fez 26 quilômetros, batendo o recorde dele. Isso é inacreditável, isso é o máximo. Ou seja, esse é o modelo, esse é o modelo. É esse né? que eu quero, tá, Claudio? A gente muitas vezes se preocupa com uma coisa que é chamada expectativa de vida. Em inglês a expressão é lifespan. Mas a gente tem que se preocupar com a expectativa de saúde. É o health span. Quantos anos eu vou viver bem? Eu fui dar uma palestra em Osaka, no Japão, e conversando com os médicos, me receberam muito bem, me levaram para um ótimo jantar, todo aquele padrão japonês. O japonês é sempre muito educado. E aí ele me disse o seguinte, Claudio, aqui no Japão, o japonês vive muito, mas são 13 anos de vida dependente. 13? 13. Então, eles já organizam em comunidades para fazer uma economia, o primogênito vai lá, visita, eles vivem em comunidade. 13 anos de vida dependente. Essa proposta não é uma boa proposta, Márcia. Não, é péssimo. É péssimo. A proposta é que a gente chegue o máximo possível, que a gente chegue com qualidade de vida até o último dos nossos dias. É verdade. E que apague que nem um disjuntor que cai, um passarinho que sumiu. Mas isso é a bênção, né? Isso é uma bênção. Esse é o desejo. Esse é o desejo de todos nós. Né? Claro. Às vezes as pessoas dizem assim, outro dia eu fiz uma palestra que foi até um estilo tipo Roda Viva, que 5 cardiologistas ficaram me perguntando num congresso. E foi bacana, foi bem informal, foi o encerramento do evento. E aí eu disse assim, olha, eu até, para me caracterizar, eu disse assim, como é que eu vou me apresentar? De gravata? Eu disse, não, sabe, eu vou de uniforme de corrida. Aí fui para o palco de uniforme de corrida. Eu disse, para ficar bem caracterizado, qual é a mensagem que eu quero passar. E já digo de antemão, já faço um disclaimer, uma salvaguarda. Se algum dia disser, poxa, o Cláudio Gil estava correndo e morreu. Morreu feliz. Morreu feliz. Porque morrer num CTI depois de 30 dias, não sei o quê. Isso é terrível, gente. Essa não é a proposta. CTI não é o lugar para a pessoa morrer, é para terapia intensiva, para entrar e sair. Claro, com toda a razão. Olha, Claudio, você está dando aqui uma perspectiva muito interessante para as pessoas e para mim também, estou conversando com você, dessa mudança de pensamento em relação ao exercício. Que não é só malhar para ficar magro, mas é para construir um caminho de longevidade. E isso é que é muito importante nos dias de hoje. A gente tem que pensar muito nisso, porque o ser humano está vivendo muito. Tem muitas condições, vamos dizer, a técnica, a medicina, né? Tem dando muitas condições, mas viver mal é melhor não viver tanto, né? O melhor é viver bem para viver muito, né? Eu dou um exemplo, né? Porque os Estados Unidos é o país que mais gasta com saúde, de longe, 10 mil dólares per capita, 3 vezes mais que a comunidade europeia e tal. Mas a expectativa de vida nos Estados Unidos é a posição 42 do ranking mundial. Nossa. Eu, quando achei esse dado, eu disse assim, não, isso aqui deve ser intriga, não é possível. Aí eu entrei no site da CIA, cia.gov, essa informação está lá. Como que os Estados Unidos, quer dizer, se fosse um técnico de clube de futebol, já teria sido demitido. Porque você gasta o maior investimento, tem o maior orçamento, e teu time está na posição 42 do campeonato, então você está tudo errado. E pior, os Estados Unidos nos últimos 3 anos vem caindo a expectativa de vida, diferente de 95% dos países do mundo. Eles estão morrendo pelo anzol, estão morrendo pela comida, pelo sedentarismo, pela obesidade. E o Brasil, que durante muitos anos sofreu tremendamente com subnutrição, vem propagando, crescendo tremendamente com obesidade. Nós somos muito bem-sucedidos, continuamos ainda muito bem-sucedidos no tabagismo. Nisso nós somos excelentes no mundo. Poucos países do mundo conseguem competir com o Brasil em baixa taxa de tabagismo. Mas somos muito ruins ainda em atividade física, exercício, somos péssimos em obesidade, cada vez pior, e temos um nível de estresse na população convivendo nas grandes cidades, gastando 2, 3 horas de deslocamento para trabalhar. Quer dizer, a qualidade de vida é muito ruim. Isso paga um preço. Isso paga um preço muito grande. Agora, muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, é muito fácil falar para fazer exercício, quem tem tempo, quem tem recurso, eu passo 3 horas no ônibus e tal. Exercício bem feito pode ser feito em um tempo relativamente curto. Você pode gastar 3 a 5 minutos fazendo de exercício de musculação.
para falar genérico, a expressão mais popular. Você pode gastar 3 a 5 minutos fazendo exercício de flexibilidade. Você pode gastar 20 minutos de aeróbico de boa qualidade, 3 vezes por semana. Olha, se você conseguir fazer isso, você já vai ter uma excelente condição para ter uma ótima aptidão física. Muitas vezes as pessoas vão para a academia e dizem assim, mas quantos exercícios eu tenho de fazer? A gente tem uma regrinha bem prática. 400 repetições. Como é que eu calculo isso? Olha, eu fiz 6 exercícios, 8 exercícios, para facilitar a conta. 3 séries de 8 repetições. 8 vezes 3, 24 vezes 8, eu já tenho aí 200. 2 vezes por semana, está feito o meu jogo. Como você simplificou tudo? Ficou muito claro, muito fácil das pessoas entenderem. Olha, Claudio, eu quero te agradecer, o nosso tempo está acabando, eu quero te agradecer muito a sua live, porque foi altamente esclarecedora e acho que vai ajudar muita gente. Para mim já foi maravilhoso. Eu já estou pensando em várias coisas que eu estava fazendo, estou revendo. É isso aí. A gente tem que compartilhar informações, né? A gente tem que compartilhar conhecimento. Quem entrar na internet vai ver, se botar sentar e levantar, vai achar muita coisa, vai achar vídeo mostrando como é que faz. Tem muito vídeo. Se botar em Sitting Rising Test, porque é interessante isso, né, Márcia? O teste é muito mais conhecido no exterior do que no Brasil. É SRT. Sitting Rising Test. Isso aí. E vai ter mulher. Se botar meu nome, Cláudio Gil Araújo, bota entre aspas, sai muita coisa. Tem muitos textos nossos no site nosso da Clínica de Medicina do Exercício, ClinMax, clinmax.com.br. Tem muitos vídeos educativos, tem muitos textos nossos. A gente tem que fazer as pessoas se exercitarem e se exercitarem bem. Nós temos de melhorar o nível de aptidão física da nossa população. É isso mesmo. Cláudio, olha, muito obrigada. Parabéns pela live. E vamos fazer do nosso corpo um instrumento assim de longevidade e vamos fazer aqui todas as divulgações necessárias. Eu te agradeço muito e foi maravilhosa a nossa live. Já estou fazendo. Com prazer. Vou fazer o Agradeço o convite e a oportunidade de passar esse conhecimento para o teu público. Obrigada, Claudio. Gente, espero que vocês tenham aproveitado bastante todas as informações e vamos fazer esse teste em casa com todas as precauções que ele falou, que é muito interessante, tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Claudio, mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê na sexta-feira agora. Boa noite. Ok, boa noite.